Na live de hoje a gente vou falar aqui para vocês 5 motivos pelos quais você que ainda não está focando sua energia, pelo menos a maior parte ou uma parte dela, sua energia, seu tempo, seu dinheiro no atendimento particular, vou te dar 5 razões, 5 motivos para você fazer isso, tá bom? Então tá muito bacana a live de hoje. Fica aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Pode parecer óbvio esse título, né, esse tema. Pô, mas será que não é óbvio que o atendimento particular, que o médico deve focar no atendimento particular? Não. 85% dos médicos hoje, mais ou menos, de acordo com os últimos dados do Instituto de Demografia Médica, vivem com renda predominantemente de outros vínculos e não do particular. Somente em torno de 15% de médicos hoje vivem exclusivamente de atendimento particular. Então não é óbvio, não é algo que, apesar de quando a gente fala assim, você quer ver de atendimento particular? Todo mundo quer, mas por que não está focando? Então nosso grande objetivo hoje é te dar motivos para que você, de fato, comece hoje, amanhã, a focar no seu atendimento particular. Então vamos lá. O que acontece? Essa semana eu fiz uma consultoria com um colega médico, que é aluno nosso, que ele é professor da faculdade, tem doutorado, um médico renomado na cidade dele, um médico com currículo invejável. Na conversa ele dá para ver que é uma pessoa extremamente competente, né? Numa conversa só não dá pra gente fazer esse juízo de valor, mas tem um currículo muito bom. E já tem um certo nome na cidade dele. Inclusive, construiu uma clínica muito bonita. E ele estava me falando o seguinte: Sidney, eu encontrei vocês, fui atrás de vocês, na verdade fui atrás de aprender sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, né, sobre comunicação médica, porque, cara, eu tenho doutorado, sou professor da faculdade, professor da residência, não sei quantos anos já de formado, já de nome na cidade. Rapaz, e o que acontece? Um colega recém-saído da residência, começou a colocar essas ferramentas aí que vocês ensinam, principalmente a questão de marketing digital, e começou a ter sucesso no atendimento particular, começou a atrair pacientes particulares. Enquanto eu tô aqui, me matando ainda, atendendo um monte de paciente de plano para poder pagar as contas. Então, foi por isso que eu procurei vocês. E eu tô contando essa história, por quê? Porque para provar para vocês que não é óbvio. Né? O que é óbvio pra gente? O que é o comum que a maioria de nós acaba seguindo? A gente acaba fazendo como o colega fez: mestrado, doutorado, especialização, uma boa residência, num bom hospital. A gente faz uma formação técnica muito boa. Só que aí a gente acaba se metendo num monte de coisa. Né? E essa é uma das coisas também que esse colega também já está mudando, né? De começar a dizer não para algumas oportunidades boas para poder dizer sim para as oportunidades maravilhosas, né? Cada vez mais fazendo a transição, saindo de planos e começando a focar no particular. Uma coisa que eu também queria... Então eu queria enfatizar isso. Não é óbvio, não é intuitivo para o médico. O médico que começa a focar no atendimento particular, que ele desenvolve ações para atrair pacientes particulares, enfim, é batata, ele vai atrair. Então é a lei da semeadura, você planta, você colhe. Então se você está focando sua energia e seus esforços em atrair pacientes particulares, em encantar e fidelizar pacientes particulares, em algum momento você vai conseguir isso. Agora, se você não faz isso, aí fica difícil, né, de atrair esse tipo de pessoa. Mas uma coisa que eu queria enfatizar, então assim, para os médicos que estão em início de carreira, focar no atendimento particular é uma ótima oportunidade. Porém, para o médico que já tem experiência, como esse nosso aluno, que já está há um tempo no mercado, ele também precisa acordar para isso, que não é tarde. E que, inclusive, eu não sei se esse colega está online aí, ou se ele vai ver essa live depois, eu queria parabenizar esse colega. Por quê? Porque ele venceu uma das maiores barreiras que a gente pode ter, que é o nosso orgulho, é o nosso ego. E é isso que muda muito o jogo, assim. O que acontece? A gente, como médico, seja por a gente mesmo, seja pela própria cultura da sociedade, o nosso ego é muito inflado. O nosso orgulho fica muito grande. E esse orgulho muito grande, esse ego muito inflado, nos impede de evoluir, de crescer. Mas por que, Sidney? Simples. Imagina esse colega, doutorado, especialista, já tem um nome na especialidade dele, na cidade dele, dono de uma clínica, financeiramente bem resolvido, né? Imagina se ele deixasse o orgulho dominar ele. Se ele deixasse o ego dizer, não, você não precisa mais disso. Não, porque, tu vai ser aluno de 2 garotos, né? Quem são esses 2 garotos para te ensinar alguma coisa? E ele venceu essa barreira. Ele venceu
né, esse orgulho e disse, não, cara, eu preciso aprender. Isso aí que eles estão trazendo não tem em lugar nenhum. A faculdade não ensina, a residência não ensina, o doutorado não me ensinou. Geralmente, esse é um dos, digamos assim, dos códigos que a gente pode falar, dos códigos de mentes de pessoa, de mentes de sucesso. São pessoas que estão querendo sempre aprender. Só queria abrir esse parênteses para falar disso. Aí vamos lá então para o conteúdo de hoje. E isso vale para você, tá? Se um professor doutor, se um especialista, se um cara que já está financeiramente bem resolvido, ele está se colocando como aprendiz, quem sou eu, quem é você para não se colocar? Tem uma frase que diz assim, se você não tem o dinheiro, se você não tem saúde, se você não tem os relacionamentos, se você não tem a vida que você quer, é porque falta você aprender alguma coisa que você não sabe. Então é por isso que pessoas de sucesso em várias áreas, ou nas grandes áreas da vida, elas estão sempre querendo buscar aprender. E é por isso que eu gosto tanto disso aqui, de ler. É por isso que eu gosto tanto de participar de grupos de pessoas que sabem mais do que eu, de pessoas que têm o que me ensinar. É óbvio que todo mundo tem o que ensinar para todo mundo, mas a gente pode se colocar em situações onde a maioria das pessoas podem nos ajudar. Você não deve ser sempre o mais esperto da mesa, o mais inteligente da mesa. Essa é uma frase interessante. Então vamos lá. 5 motivos pelos quais o médico, seja iniciante ou não, deve focar no atendimento particular. Vamos lá. Antes de falar do primeiro motivo, eu queria perguntar de vocês, faz sentido o que eu falei até agora? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Cara, faz sentido ou não faz sentido? E me diz o porquê também. Acho que é importante a gente ir trocando, a gente ir interagindo. Então vamos lá, motivo número 1. Olha só, o que acontece? A gente entende aqui no CVM que o principal objetivo do médico, seja onde for, o médico ele tem um grande objetivo. Qual é? O objetivo de todo médico é ajudar da melhor forma possível o seu paciente, seus pacientes. Então, não importa onde você esteja, não importa qual a sua especialidade, não importa quantos anos de formato você tenha, o que você faz, não importa. Você tem um grande objetivo, que é ajudar da melhor forma possível o seu paciente. Essa é a grande premissa desses 5 motivos. Tá? E aí o que acontece? Só no particular é que a gente entende, só no particular o médico atua com liberdade para atender o paciente, com qualidade e com autonomia. Só no particular. Infelizmente, na nossa visão, só no particular. E aí o que acontece? A maioria dos colegas, e eu já caí nesse erro também, a gente vai pelo caminho da estabilidade. Vou garantir minha estabilidade. Só que aí a gente acaba trabalhando em locais sem as mínimas condições e sem a mínima autonomia. Em alguns locais, digamos assim, em alguns postos do serviço público, por exemplo, onde eu já passei. Não tinha autonomia nenhuma, eu não poderia dizer, não, esse paciente eu preciso atender ele por mais tempo, ou eu preciso fazer tal exame, ou eu preciso fazer tal coisa. Quantas vezes eu já passei por isso e não tinha as condições, e quando eu tinha condições eu não tinha autonomia. Já passei por isso N vezes. E eu tenho certeza que que em algum momento da carreira de vocês também já passaram por isso. Da gente querer... E aí não tem nada de errado você estar no serviço público. Não tem nada de errado, desde que você consiga realmente, de fato, atender seu paciente como ele merece. Desde que você consiga estar satisfeito, né, com o seu atendimento. E desde que o paciente saia melhor do que ele entrou. Então não estou aqui julgando o serviço público. Eu estou só falando que muitas vezes a gente faz algo pelo motivo errado. A gente tem uma intenção certa, mas com o motivo errado. A gente vai atrás da estabilidade. Só que aí vem, enfim, um dos grandes mentores que eu tenho nessa vida de empreendedor é o Flávio Augusto da Silva. E ele fala, cara, estabilidade não existe. Não importa se você é servidor público, não importa se você tem uma grande empresa, não importa. Estabilidade não existe. Tudo pode mudar de uma hora para outra. De um dia para o outro seu avião pode cair, você pode adoecer, pode vir uma pandemia. Né? As regras do jogo podem mudar de uma hora para outra. Não existe esse negócio de estabilidade. E aí, eu vou citar aqui hoje um exemplo de uma colega, né, médica, que é aluna do CVM, que é nossa aluna, que é nossa colega, que é a doutora Irlena, que é endocrinologista. Tem uma entrevista dela, e no Facebook também, e no nosso podcast. E a Irlena é endocrinologista no Espírito Santo, em Vitória, na capital. E hoje, a Irlena, uma das coisas que ela fala pra gente, com muito orgulho, com muita alegria, é que ela atende 3, no máximo 4 pacientes por tarde, só particular, no consultório dela. A maior satisfação da Irlena hoje não é o retorno financeiro, não é o prestígio, é porque hoje ela atende o paciente dela como ela sempre sonhou. Ela consegue exercer o máximo da potência intelectual, cognitiva e técnica dela como médica.
Então ela tem autonomia para atender o paciente como ela realmente deseja, como ela realmente acha que deve ser feito. E ela tem as condições adequadas. Então isso para ela não tem preço, né? Eu estou usando aqui as palavras dela. Então a gente entende que o primeiro e principal motivo para você focar os seus esforços no atendimento particular é que hoje é um dos únicos locais, se vocês souberem de algum outro local, fala aqui para mim no chat, tem algum outro local que você acha que é possível, que você tem autonomia, que você tem as condições, que não seja no atendimento particular? É possível, não estou dizendo que não existe, mas na nossa visão a gente não conhece, mas se você tiver aí, a gente está aberto aqui, até para mudar de ideia, tá? Mas vamos lá. Motivo 2. Só no atendimento particular o médico consegue aumentar o impacto na vida dos pacientes. Isso é uma consequência do motivo 1. No motivo 1, se você atende com mais excelência esse paciente, se você consegue ouvir esse paciente, se você consegue entender melhor o problema dele, entender melhor esse paciente, entender a dinâmica familiar, a questão ocupacional, enfim, todos os contextos de vida desse paciente, se você consegue ter mais tempo para poder realmente fazer uma consulta mais adequada, uma anamnese bem feita. Isso é básico, a gente aprende isso lá no início da faculdade. O exame clínico, a clínica é soberana. Uma boa anamnese bem feita, ela resolve 80% dos diagnósticos. Os exames complementares, eles são complementares. E exatamente por a gente ter abrido mão com o tempo da nossa autonomia como médico, né, foi o que fez com que os exames tomassem essa proporção gigantesca de importância, inclusive na mente dos pacientes. Tem pacientes que falam assim, os pacientes muitas vezes não falam mais eu vou no médico, eles falam assim, eu vou fazer um exame. Olha só que loucura, olha que coisa louca. Por que isso tem acontecido? Porque a gente tem abrido mão de fazer uma boa anamnese, ou a gente abriu mão, ou a gente de fato não foi treinado para fazer uma anamnese bem feita. Inclusive no CVM, no nosso curso, a gente ensina a fazer uma anamnese focada para o atendimento ambulatorial, para o atendimento de consultório, para entender não só o problema da doença do paciente, mas entender o paciente, para entender como é que funciona a psicologia desse paciente, como é que enfim, as emoções. William Osler já falava isso, né? O bom médico, ele sabe fazer um bom diagnóstico, né? Ele trata uma doença, mas o grande médico, ele trata o doente. Hoje, a Helena, por ela atender só 3 ou 4 pacientes, ela acaba tendo mais tempo, né? E por ser nossa aluna, ela aprimorou as técnicas de consulta dela, né? E adquiriu novas, né, técnicas de consulta. Isso, qual é o final disso tudo? Qual é o grande resultado disso? Acaba que aumenta muito a adesão dos pacientes aos tratamentos dela. Então, ao passo que, olha só que interessante, ao passo que você consegue atender melhor o seu paciente, você consegue gerar mais resultados para ele. Se ele adere aos seus tratamentos, ele vai ter mais resultado, concorda? Se ele tem mais resultado, ele fica mais satisfeito. Estudos mostram também, estudos sobre comunicação médico-paciente, eu estudo muito isso, né? Alguns desses livros aqui em cima são de comunicação médico-paciente. Alguns estudos mostram o seguinte: a principal satisfação do paciente nem está relacionada com se o médico acerta ou não o diagnóstico, até porque o paciente não sabe se o médico acertou ou não. A satisfação imediata no pós-consulta dos pacientes, ela está relacionada a como ele foi atendido pelo médico. Agora, a satisfação de médio e longo prazo está relacionada principalmente com o quê? Com resultado. Se esse paciente não tiver resultado no médio e longo prazo, aí tanto faz a forma que você atendeu ele. Ele não vai voltar com você. Agora, quando você junta os dois, quando você consegue fazer um bom atendimento, e esse bom atendimento ele aumenta a chance de acerto diagnóstico e aumenta a chance desse paciente aderir às suas recomendações, bingo! Aí você checkmate. Mas só o que acontece? O que acontece com a maioria de nós? A gente acaba indo pelo caminho do mais cômodo, do mais certo. A gente, principalmente início de carreira, a gente acaba submetendo a se matar de dar plantão, a trabalhar em clínicas populares, a trabalhar para planos de saúde, a R$30 a consulta. A gente acaba atendendo o quê? Volume, muito paciente. R$30 a consulta, para eu chegar em R$300, eu tenho que atender o quê? 10 pacientes. R$600, 20 pacientes. E aí o que acontece? Isso eu estou falando bruto, né? Não estou nem falando de imposto, de taxa. Mas quando você se submete a atender dessa forma, o paciente, você não vai criar um vínculo de confiança com ele, a sua consulta vai ser ruim no caso para ele não vai sair satisfeito da sua consulta. A chance de você acertar o diagnóstico diminui muito, diminui drasticamente,
Vocês hão de concordar comigo que é muito mais difícil você fazer um diagnóstico em 10 minutos do que fazer um diagnóstico em 20. É muito mais fácil fazer um diagnóstico em meia hora do que em 10 minutos. E não só fazer o diagnóstico, explicar o tratamento, tirar as dúvidas, escrever receita, pedir exames. Às vezes se torna impossível. Esse negócio de atender paciente em 10 minutos, em algum lugar, onde é que está escrito isso? Qual é a pedra, qual é o mandamento bíblico que diz lá? Ei, terás que atender seu paciente em 10 minutos. Isso não existe. Isso é humanamente impossível. Isso é ridículo. E a gente acabou aceitando essa loucura, essa sandice, sei lá qual é o nome disso. Então, quando a gente se submete a isso, a gente está prestando um desserviço para o paciente e para a gente. É o nosso nome que está indo para a vala, que está indo para o buraco. Cada paciente que sai do nosso consultório insatisfeito, se quando ele sai satisfeito ele fala para 4 pessoas, quando ele sai insatisfeito ele fala para 10, para 20. Então a gente acaba dando um tiro no pé quando a gente se submete a atender dessa forma, né? Então, só no particular, na nossa opinião, é que o médico consegue aumentar o impacto real na vida dos pacientes dele. Existem exceções? Existem, gente. É possível fazer um bom diagnóstico e fazer uma consulta rápida? É, mas são as exceções, a gente não transformar a exceção em regra. É igual dizer assim, paciente que... existem pessoas que fumam e nunca desenvolvem câncer. Existe, isso é fato. Essa é a regra? Não, definitivamente não é a regra. Os estudos clínicos randomizados, meta-análises mostram que a regra é quem fuma aumenta a chance de ter câncer. De pulmão, por exemplo, e dos outros tipos de câncer, a maioria. Então, a gente não pode transformar a exceção na regra. E a gente acabou se submetendo a isso, né? Por quê? Porque a gente foi atrás do mais cômodo. Porque a gente não... o que é mais fácil? É mais fácil eu, como recém-formado, me submeter a trabalhar para planos, ou para plantões, ou para clínicos populares, ou eu passar por cima do meu ego, passar por cima do meu orgulho e entender que eu preciso aprender o que eu ainda não sei. E ir atrás de ler livros, fazer cursos, treinamentos, aceitar que eu não sei nada de gestão, que eu não sei nada de vendas, que eu não sei quase nada de comunicação, que o que a faculdade me ensinou foi para atender paciente em hospital, deitado numa cama, numa maca, quando eu saio para o mercado do atendimento particular, no consultório é outro tipo de abordagem, e isso ninguém me ensinou, né? O que me ensinaram, pelo contrário, foi que é errado fazer marketing, que é errado vender, que o médico é um sacerdote, que o médico não pode vender o seu produto, né? Então, para sair, a gente se forma, termina a residência, a gente acha que os estudos acabaram, né? Quem aí nunca ouviu essa frase, quando é que tu termina os estudos? Já terminou os estudos? Na verdade, não existe esse negócio de terminar os estudos, né? Nem da parte técnica da medicina e nem da parte não técnica, das habilidades que a gente não aprendeu. Então, só que dói mais você se colocar de novo como aluno. Dói mais você se submeter, né? Pô, eu vou ter que aprender, vou ter que começar do zero, quanto tempo isso vai demorar? E aí começa um monte de crença, né? Um monte de coisas que acabam nos bloqueando, paralisando, sabe? E aí a gente acaba continuando, né, trabalhando muito, ganhando menos do que a gente gostaria e lembra lá do principal objetivo do médico, que é ajudar a melhorar a vida das pessoas? Isso também a gente não consegue fazer. Só no particular que você vai conseguir atender o seu paciente do seu jeito e vai conseguir ajudar de fato, né? Pelo menos aumentar a probabilidade, né, de realmente melhorar a saúde dele. Então vamos lá. A gente já falou de 2 motivos, né? Primeiro, só no particular que você vai conseguir atender o seu paciente do seu jeito, com autonomia, né? E como você realmente estudou, como realmente você se preparou. Segundo, só no particular você consegue, de fato, aumentar o impacto, né, na vida dos seus pacientes, né? Então, isso, e aí eu citei a questão da Irlena, né? Você vai ter mais tempo, se você aprender habilidades de consulta, de pós-consulta, de pré-consulta, você tem a chance de encantar melhor esse paciente, de fidelizar esse paciente. Terceiro motivo, só no particular o médico tem a liberdade e a autonomia de cobrar um preço justo pelo seu atendimento. Só no particular. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. A inflação, né,
que é o preço das coisas, ela aumentou 21% de acordo com o IGPM, com o Índice de Preços Gerais, aí, enfim, a inflação. Aumentou em 21% de 2018 para cá. Então, em 2 anos, os preços de tudo aumentou. Alimentos, roupas, tudo. Aluguel, tudo é baseado nesse valor da inflação, isso aumentou. E aí eu pergunto para você que dá plantão, quanto que o preço do plantão aumentou? Para você que trabalha em plano de saúde, quanto que o preço da tua consulta, o preço do procedimento aumentou? Para você que trabalha em clínica popular, nem se fala. A gente tem colegas que a gente sabe que trabalham em clínicas populares, onde o valor que é repassado para eles é de R$30. R$30. Isso é indigno para o médico. Isso é desumano com o médico. Por tudo que o médico estudou, por toda a responsabilidade que o médico tem, né, pelo valor do trabalho do médico. É indigno. E aí, o que acontece? Vou citar de novo aqui a doutora Irlena, que é o exemplo da live de hoje, que eu escolhi para ser o exemplo da live de hoje. Irlena, como eu falei, atende 3 a 4 pacientes por tarde, por turno. Por que ela atende 3 ou 4? Porque são pacientes particulares. Ao invés de R$30, que os colegas que estão em clínicas populares, muitas vezes em alguns planos, recebem, a Irlena cobra R$250, R$300, não me recordo agora, mas bota aí em média 10 vezes mais. E é por isso que ela pode atender menos pacientes, ganhando 10 vezes mais. E dando um atendimento de mais qualidade. E, no final das contas, se realizando mais. Além de cobrar 10 vezes mais, ela estruturou e ela oferece para os pacientes dela uma forma de acompanhamento que a gente também ensina no nosso curso, né, no CVM, que é o programa de acompanhamento intensivo. O que é o programa de acompanhamento intensivo? O programa de acompanhamento intensivo é uma forma de você agregar mais valor no pós-consulta para os seus pacientes. Então, no caso da Irlena, ela trabalha com obesidade, diabetes, então são pacientes que precisam demais de um acompanhamento no pós-consulta, né? Tem obstáculos gigantescos para perder peso, para controlar a glicemia, para mudar hábitos no final das contas, né? E a Irlena hoje, né, com a nossa ajuda, né, e a gente fala isso com muito orgulho, com muita alegria, né, que a gente ajuda a Irlena, né, a levar qualidade de vida para esses pacientes que hoje fazem parte dos programas de acompanhamento da Irlena. Então ela desenvolve um acompanhamento diferenciado para ajudar esses pacientes a terem mais resultados. E ela cria um relacionamento com esses pacientes muito forte. E, detalhe, ela cobra por isso. Porque vale. Quanto vale você ter um personal doctor, fazendo analogia com personal trainer? Vale muito dinheiro. E então a Irlena hoje, ela largou todos os planos, só está no particular, atende só meio turno, né? Eu vou já falar mais sobre isso. Mas ela cobra 10 vezes o valor que ela cobraria no plano ou numa clínica popular, atende o paciente como ela sempre sonhou, e, de fato, tem ajudado a melhorar a vida dos pacientes dela. E aí ela ganha só de consulta 10 vezes a mais. Quando ela coloca os programas de acompanhamento, vamos colocar aqui em média, você pode cobrar 3, 4 vezes, 5 vezes o valor da sua consulta. Então ela triplicou, ela aumentou em 25 vezes o retorno dela, né, financeiro. Não vou nem entrar no retorno de satisfação pessoal, no retorno... Né? Imagina o quanto que, quando você utiliza esse tipo de atendimento, o quanto que você recebe de amor, de retribuição, de gratidão dos seus pacientes. Isso não tem preço. E é isso, resgatando lá a premissa do início dessa live, né? O grande objetivo do médico é o quê? É ajudar as pessoas. Pode ser que você hoje tenha um bom faturamento, pode ser que você hoje tenha uma boa clínica, mas não é uma coisa muito comum entre nossos alunos de eles falarem, cara, eu procurei vocês porque eu já estou com faturamento ok, eu já tenho até um pouco de qualidade de vida, não trabalho tanto, mas o que mais hoje me incomoda é porque eu não consigo oferecer um atendimento como meu paciente merece. E eu não tenho conseguido, de fato, ajudar esse paciente a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que é mais importante para o médico, né? Então, olha só, faz as contas aí, faz as contas. Para você que é clínico, isso serve, os programas de acompanhamento, para quem é clínico, muda o jogo. A Irlena largou todos os planos. Ela não tem mais plano, ela só está no particular. E isso a gente está falando, eu estou falando de resultados aqui que ela falou pra gente na live, né, que ela fez recente com a gente. E a gente está falando de um ano onde a gente está num momento mais difícil da humanidade, né, num pós-pandemia aí, em alguns locais ainda tem segunda onda e tudo mais. Imagina daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, como é que vai estar a vida da nossa colega Irlena,
do ponto de vista de retorno financeiro, de satisfação com a profissão, de impacto na vida dos pacientes. É algo que realmente não dá para medir. Agora, você pode estar pensando assim, Sidney, mas eu sou cirurgião, eu trabalho com procedimentos. Esse programa de acompanhamento isso serve para mim? Isso faz sentido para mim? Cara, total. Quantos alunos a gente não tem que trabalham com procedimentos, que são cirurgiões, que estão também disparando nesse sentido, né? Incorporando toda a nossa metodologia de pré, de intra e de pós-consulta. São muitos exemplos que eu posso dar para vocês de todas as especialidades cirúrgicas, dermato, cirurgia vascular, ortopedia, cirurgia do aparelho digestivo, oftalmologia, otorrino, enfim, para todos. Obstetrícia, ginecologia, pediatria, enfim, todas as especialidades podem se beneficiar disso. No fundo, que o paciente, a pessoa que está na sua frente, você pode ser especialista de qualquer área, mas ele quer um médico para chamar de seu, ele quer um médico que ele confie, ele quer um médico, uma médica que crie um vínculo, um relacionamento com ele. Isso é cada vez mais raro. E esse é um dos grandes diferenciais do nosso projeto, do CVM. A gente ensina você, a gente te lembra, né, aquilo que você veio procurar na medicina. A gente te ensina a atender o seu paciente como ele merece e como você merece atender ele. Isso é uma das coisas que é mais comum os nossos alunos falarem pra gente. O CVM me ajudou a resgatar aquele prazer de exercer a medicina, aquele brilho no olho, né, de atender o paciente, de ver o resultado, né, de receber um elogio e tudo mais. O João Paulo está falando, que bela missão de vocês, obrigado por me dar o problema que eu estou agora, tendo que reorganizar minha agenda para lidar com a procura, eternamente grato. A gente que agradece a confiança de sempre, viu, JP? Aí ele fala aqui também, já ganhei R$7 por uma retinografia. Cara, ainda bem que você saiu dessa vida, meu amigo, graças a Deus. E a gente fica também muito feliz, muito honrado e muito orgulhoso de poder ter te ajudado com isso, tá? De verdade. Então vamos lá. Quarto motivo porque o médico deve focar no atendimento particular. Mas vamos lá. Só no particular o médico constrói algo que realmente é dele. E aí eu vou citar o JP agora, já que ele está participando aí da live. O JP, né, esse colega médico, é oftalmo lá no Rio de Janeiro, recentemente mandou um depoimento pra gente, né? E aí, se tiver online aí, confirma aí pra gente, JP, se for possível. Que ele fala o seguinte, cara, hoje eu trabalho somente nos meus negócios, só em clínicas que são minhas, onde eu sou sócio. E antes eu trabalhava em vários locais onde eu não era dono. Isso também não tem preço. O que acontece? Na maioria das vezes, indo pelo caminho tradicional, pelo caminho que a maioria vai, que eu também fui, que talvez você também já tenha passado por ele ou esteja nele, o que acontece? A gente acaba construindo uma mansão, é uma analogia que a gente faz aqui, a gente constrói mansão em terreno alugado. Às vezes a gente trabalha 10, 20 anos trabalhando para plano, trabalhando para os outros. Que eu não sei se você já parou para pensar. Eu não sei se alguém já lhe falou isso, mas preste atenção no que eu vou falar aqui agora, porque essa frase pode fazer você refletir e essa reflexão pode fazer você tomar uma decisão. E a decisão tem a ver com realmente priorizar o que é importante para você. Quando você trabalha para plano, os pacientes são do plano, não são seus. Quando a gente trabalha para plano, para clínica popular e até para o Estado, né, sendo servidor público, uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que os pacientes não são nossos. O paciente é do plano, o paciente é do dono da clínica, o paciente do Estado, não é nosso. Ou seja, de uma hora para outra você pode ficar sem nada. De uma hora para outra você pode receber um convite para deixar aquilo. De uma hora para outra você pode ser descredenciado do plano. De uma hora para outra o dono da clínica popular pode dizer, doutor, doutora, muito obrigado, mas a gente não precisa mais de você. Mas sim, eu sou concursado. No Estado eu tenho estabilidade. Olha, depois desse ano, uma coisa que cada vez mais fica presente, que eu recomendo que vocês tenham presente, é que estabilidade não existe. Eu posso dar 2 motivos para falar isso, né, que são reais. Primeiro, pandemia. A pandemia, quem imaginou que a gente ficasse em lockdown? Quem imaginou que esse ano fosse acontecer tudo que está acontecendo? Ninguém nunca tinha imaginado isso. Então, quem que me garante o que vai acontecer? Que vai ficar tudo bem ano que vem. Não dá. E se a gente entrar em crise, né, vários países mais desenvolvidos do que o Brasil já entraram em crise e servidores públicos tiveram que ser demitidos.
tá? Então não é porque você é servidor que você está garantido para o resto da vida, não. Eu não estou nem entrando no mérito de você não gostar do seu serviço, de você não ter as condições, de você não conseguir ajudar seus pacientes. Não estou nem entrando nesse mérito. Não estou entrando nesse mérito. Ou de você ser remunerado muito menos do que você poderia ser no seu consultório. Não vou entrar nesse mérito. O que eu estou falando é que de uma hora para outra as coisas podem mudar. O outro motivo é que hoje no Brasil já funciona, já está funcionando, já está em tramitação a lei de demissão voluntária para servidor público. Pergunta por que eu sei disso. Antes de eu entrar no serviço público, lá em 2000, eu entrei em 2013, larguei recentemente um vínculo público que eu tinha, e antes de entrar, em 2012, todo servidor público federal chegava à aposentadoria com o valor do salário dele integral, até 2012. Quando foi em 2012, a presidente Dilma mudou numa canetada isso. Simplesmente, quem entrou no serviço público a partir de 2013, como eu, pode ter um salário de carreira, né? Por exemplo, eu tenho uma carreira. Com doutorado, eu posso me aposentar com 30 mil reais hoje, mais ou menos. Né? Recentemente, uma colega médica aposentou com doutorado na Federal com cerca de 30 mil reais de salário. Ela aposentou com integral, porque ela entrou antes de 2012, né? Afinal de contas, ela se aposentou agora. Mas eu, como entrei em 2013, depois de uma canetada da presidente, e que o Congresso aprovou, e que os senadores aprovaram, né, os deputados e senadores, a aposentadoria de quem entra no Serviço Público Federal de 2013 para cá, o teto é o teto do INSS. Então, mesmo que eu tenha doutorado, que eu tenha trabalhado 30 anos, que meu salário seja 30 mil reais por mês, quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar com... Hoje é 5 mil reais o teto da Previdência. Então, assim, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, não é porque você é servidor público que você está garantido. Tá, não. O que acontece? O JP já tinha falado aqui antes na live, mas eu vou... A nossa marca mais importante é o nosso nome. É isso aí. Aluno do CVM, né? Um dos alunos, inclusive, que está tendo muito resultado. Entendeu isso? Entendeu que o seu maior ativo é o seu nome. Cada paciente que você encanta, que você fideliza no seu consultório particular, no seu atendimento particular, ele vai te acompanhar para o resto da vida. Sabe por quê? Porque a gente lida com o bem mais precioso do ser humano, com a vida, com a saúde. Imagina um obstetra que faz um parto. Por exemplo, o meu obstetra, o obstetra que fez o parto da minha filha, né? Se ele tivesse feito o CVM, se ele tivesse sido nosso aluno, ele seria... Eu saberia o nome dele, mas ele não fez o CVM. Ou ele não sabe lidar com os pacientes. E é por isso que eu não sei o nome dele. O médico, eu estou dando o exemplo do obstetra, mas qualquer médico que toca a vida de um ser humano, se ele faz isso com amor, com carinho, e tem técnica também, a gente te ensina isso, quando ele faz isso, ele ganha o paciente para sempre. Minha mãe, recentemente, um médico que... Para minha mãe tinha Deus e tinha um médico que operou ela, lá a gente é do Piauí, né? E esse médico recentemente morreu. Minha mãe ficou arrasada, porque esse médico para ela era quase um Deus, porque ele salvou a vida dela, para ela, né? E eu acho que salvou mesmo. Agora, se você pode salvar a vida do paciente, mas se você não atende ele bem, ele não vai lembrar de você. Né? Eu não lembro do obstetra que fez o parto da minha filha. Eu poderia lembrar. Eu poderia, se ele tivesse tido um outro tipo de atendimento com a gente, um outro tipo de cuidado, um outro tipo de relacionamento. Então, quando você faz o seu dever de casa bem feito, né, isso tem a ver com o que a gente toda semana, com o que a gente todo dia está aqui distribuindo de forma gratuita para vocês. Comunicação, médico-paciente, relacionamento médico-paciente, gestão do consultório, um pré, um intra e um pós-consulta diferenciado, resumindo. Esse paciente vai ser fiel para o resto da sua vida. E mais, ele vai trazer novos pacientes. Ele vai trazer familiares, amigos. Então, por exemplo, imagina como é que vai estar a vida da nossa colega, né, dos nossos colegas que a gente está citando aqui hoje como exemplos. A doutora Irlena, endócrino, lá em Vitória. Como é que vai estar a vida da Irlena daqui a 3, 5, 10 anos? Depois de cada paciente desse que ela atende lá em 1 hora, que ela oferece um atendimento extremamente diferenciado, onde ela oferece um programa de acompanhamento no pós-consulta diferenciado, onde tem uma secretária que dá um suporte para ela, para os pacientes dela, diferenciado, onde ela está lá todo dia na rede social produzindo conteúdo que ajuda as pessoas, mesmo sem ser paciente dela. Imagina como é que vai estar a doutora Helena daqui a 3, 5 anos. Então, é essa reflexão que você tem que fazer. Não é de uma hora para outra, gente.
A Irlena e o JP são da mesma turma, são da turma de fevereiro do CVM. Eles entraram antes um pouquinho da pandemia, a gente está falando de quase um ano de dedicação, de estudo, de colocar em prática, de sair da zona de conforto, de dizer não para dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Dinheiro fácil é fazer uma retinografia a R$7, é atender um paciente a cada 10 minutos, é atender um paciente a cada 15 minutos. Mas qual é o custo disso para você? É o quinto motivo que eu vou já falar. Mas que eu queria deixar claro é que... E aí, o que acontece no caso da Irlena? Eu até trouxe uma outra coisa aqui. Na minha opinião, o que vai acontecer com a Irlena, com o JP, com o João Paulo Melino, o oftalmo lá do Rio, é que em 3 a 5 anos eles vão se tornar grandes referências da sua especialidade. Grandes nomes. Grandes nomes. Isso só vai aumentar o quê? O impacto deles. Daqui a pouco eles estão lançando produtos digitais, cursos online para ajudar pessoas a fazer o que a gente faz aqui, ajudar pessoas em larga escala. A gente atinge com os nossos conteúdos, talvez você saiba, talvez não, milhares de pessoas por semana, milhões de pessoas por mês com os nossos conteúdos. É um impacto que eu não tenho noção, que a gente não tem. Daqui a pouco Irlena e JP vão estar escrevendo livros, vão estar participando de decisão, enfim, sabe? E aí o infinito é o limite. O infinito é o limite. Olha aí, ó. A Mariana é a esposa do JP, adorou. Que é dermato também, que é colega, que também tenho certeza que pega carona aí com o JP, né? Que o JP fala muito bem dela também, é uma excelente colega, uma excelente médica, competentíssima e que faz muito sucesso também, ajudando muita gente com os conteúdos de dermatologia. Então, assim, quando a gente foca no nosso nome, aí o que acontece? O universo começa a conspirar. Parece que a gente começa a ter sorte, sabe? A gente começa a ser convidado para dar palestra, a gente começa a ser convidado a fazer parcerias, né? Rapaz, é uma sorte danada que começa a aparecer na nossa vida, sabe? As portas começam a se abrir. Você começa a ver oportunidade. Onde todo mundo está vendo problema, você vê a oportunidade. Aí você começa a ter esse problema que o JP está falando. Cara, tô com um problema bom, a agenda, tem que reorganizar a agenda, tem que ver como é que faz. Só que para isso acontecer, você precisa tomar a decisão de focar no atendimento particular, em construir sua marca. Hoje, ninguém pode chegar lá no Rio de Janeiro e dizer: ei, doutor JP, doutor João Paulo Melino, dá licença, o senhor não pode mais atender no seu consultório. O senhor não pode mais operar na sua clínica. Não pode. Não enquanto a gente estiver numa democracia, né? Porque também pode virar uma ditadura. Mas aí o JP vai para outro lugar, a gente vai para outros países, um país que tem democracia, a gente já vai. Quando a gente aprende, a gente não desaprende, né? É que nem aprender a andar de bicicleta, a gente constrói tudo de novo. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos bilionários, em média, eles quebram 3 vezes. Por que quebra e se torna bilionário de novo? Porque aprendeu a lidar, aprendeu as regras do jogo, aprendeu a lidar. O jogo do atendimento particular é diferente. O jogo de ser dono do negócio é diferente. Requer mais comprometimento, requer sair da zona de conforto, requer ir na contramão. Tá todo mundo correndo lá, né, um efeito manada para pegar plantão, para pegar plano de saúde, para pegar clínica popular, e você está aqui na contramão, produzindo conteúdo na internet, você está fazendo cursos, você está lendo livros, você está abrindo sua mente, você está fazendo networking. Networking, né, que é parcerias, vale muito mais do que dinheiro. Meu avô, que não chegou nem a terminar o ginásio, falava isso para mim. Meu filho, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. A gente fica muito feliz, muito honrado, inclusive, de estar aqui na posição de estar fomentando isso, né? De estar fomentando esse movimento que a gente está ajudando a criar. Não só a gente, tem uma série de colegas que estão fomentando esse movimento de valorização do médico, do trabalho médico, né? E a gente respeita cada um deles. Sejam nossos concorrentes, sejam colegas que trabalham de outras formas, como a própria Suzana, que é uma colega que trabalha na internet, ajudando médicas, né, a investirem, né, a fazer o dinheiro da plantão para elas. Enfim, mas a gente fica muito honrado também de ser um ator proativo nesse processo de criação desse movimento, dessa revolução pelo resgate do trabalho médico sério, ético, íntegro, né, e de valor para os pacientes. Então, a gente fica muito feliz. Vamos lá. Quinto motivo porque o médico deve focar seus esforços, seu dinheiro, seu tempo no atendimento particular. Quinto motivo é o seguinte: só temos uma vida. Nós só temos uma vida. Se você estudar o espiritismo, se você for espírita, como eu, que estou no início estudando sobre isso ainda, talvez você acredite que a gente tem várias vidas, que tem a reencarnação e tudo mais. Porém, independente disso, a gente só tem uma vida. O que eu estou querendo dizer com isso?
Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Eu vou trazer os dados de um estudo científico feito pelo Medscape. Se você der um Google, você bota lá, pesquisa médica Medscape. Você vai ver esse estudo aqui. 61% dos médicos não estão satisfeitos com a sua remuneração. Isso é 2019, tá? 2019, do Brasil inteiro. 61% dos médicos não estão satisfeitos com a sua remuneração. E reclamam do excesso de trabalho como principal fator de insatisfação com a profissão. E, nesse mesmo estudo, olha só que interessante, a maioria diz que que a maior satisfação da profissão é poder atender o paciente, é poder exercer a profissão com excelência, é poder, de fato, fazer o seu trabalho bem feito. Então, 61% dos médicos não estão satisfeitos e trabalham demais. Essa é uma realidade. Faz sentido para vocês? Quem aí está insatisfeito com a remuneração e com a quantidade de trabalho? E com a pouca qualidade de vida? Quem aí está? Fala aí para mim. Estou insatisfeito ou estou satisfeito? Só para a gente ter uma noção. Vê se faz sentido, né, essa pesquisa aqui. Mas uma coisa eu digo para vocês. A gente lida com médico todos os dias. Todos os dias. Sejam nossos mentorandos, sejam nossos alunos, sejam vocês nas redes sociais, né? A gente lida com vocês todos os dias. E cada vez mais a gente tem realmente entendido o retrato, né? Na verdade, o filme do médico no Brasil. E eu vou dizer para vocês, é muito triste. É muito triste ver a realidade, né? A realidade de muitos colegas. São muitos, são milhares de colegas. Muitas vezes trabalham demais, não tem tempo para se alimentar, não tem tempo para fazer uma atividade física. A qualidade de vida, obviamente, vai lá para baixo, não dorme bem, dificuldades nos relacionamentos, né? Muitas vezes vê os filhos crescerem, muitas vezes sai de manhã, o filho está dormindo, chega de noite, o filho está dormindo. Os filhos muitas vezes são ali, não sei se você sabe, mas os primeiros 7 anos, né, da nossa infância, da infância do ser humano, é o pilar da nossa personalidade, principalmente a questão emocional. Quem faz terapia ou quem já estudou inteligência emocional sabe, a maioria dos nossos problemas da vida adulta está relacionado com problemas na infância. E o que acontece? Nos primeiros 7 anos, o que a gente está fazendo como médico? A maioria, e eu já passei por isso, a gente está se matando de trabalhar. Muitas vezes para botar o filho na melhor escola, muitas vezes para botar o filho no melhor condomínio, no melhor apartamento, botar o filho no melhor carro, mas no fundo a gente não dá o principal presente para o nosso filho, que é a presença. Eu mudei minha vida inteira. De 2014 para cá eu tenho mudado minha vida 180 graus. E ainda continuo mudando. Estou longe de chegar, estou muito longe de chegar onde eu quero chegar. E o que me move, principalmente, é o fato de eu querer estar perto da minha filha. De eu poder ver minha filha crescer, de eu poder estar todo dia com ela. Pelo menos dar tempo de qualidade para minha filha. Poder dar tempo de qualidade para minha filha. Cada vez mais eu trabalho com esse foco. Porque para mim isso é um valor inegociável, um valor muito grande. E no caminho que eu estava indo, que é o caminho que a maioria vai, eu tinha certeza que se eu fosse pai, eu não ia conseguir ver minha filha crescer, eu não ia conseguir passar esses primeiros 7 anos perto da minha filha, ajudando, fazendo o máximo que eu pudesse fazer para poder tornar ela, né, passar esses primeiros 7 anos, principalmente focando em criar um adulto emocionalmente saudável. Por que eu penso? Por que isso para mim é um valor inegociável? Porque eu cresci numa família totalmente desestruturada. Meus pais são divorciados, eu fui criado pelos meus avós, né? Enfim. Então eu quero, a minha forma de melhorar a minha geração, a geração da minha filha, não é só botando ela... A gente mora num condomínio bacana, a gente anda num carro bacana, a gente come bacana, mas essa não é a minha prioridade. Se eu tiver que diminuir meu padrão de vida, e eu tenho diminuído de 2014 para cá, eu tenho diminuído, tenho tido cada vez mais uma vida mais essencialista, né, focando no que realmente é importante, que é necessário, que é essencial, porque para mim, se eu tiver que morar numa casinha de madeira, mas se eu puder, para poder estar perto da minha filha, eu vou morar. Se eu tiver que andar de ônibus de novo para poder estar perto da minha filha, eu vou andar. Porque para mim isso é um grande valor. Porque hoje minha maior responsabilidade não é ser médico. Minha maior responsabilidade hoje é ser pai da Luísa. Isso para mim não tem preço. Mas isso é para mim, é para Sidney. Eu estou falando talvez para as pessoas, para os colegas que possam ter esse valor também. Então vamos lá. Trabalho em excesso, pouca qualidade de vida e dificuldades nos relacionamentos. Quantos colegas estão aí divorciados, estão no segundo, no terceiro casamento, no quarto, ou estão infelizes no relacionamento atual porque não estão tendo esse tempo de qualidade para o cônjuge, para o marido, para a esposa, né? Então, muitas vezes por um excesso de trabalho. E aí eu vou citar a Irlena, de novo. A Irlena trabalha meio período somente no consultório.
Ela só é médica meio período. Porque no outro período ela está com os filhos, ela tem 2 crianças pequenas, ela está com o marido, que também é médico, inclusive, ela está desenvolvendo outros projetos, ela está cuidando da saúde dela, dando exemplo para as pacientes dela, que tem que mudar hábitos. Enfim, quanto vale isso? Quanto vale isso? Não é que a gente, sei lá, acho que para cada um de nós, a gente vai ter valores diferentes. Então, talvez para você, para mim, o meu maior valor hoje é, por exemplo, estar com a minha saúde mental bem, é poder cuidar de mim, cuidar da minha... Tá bem para poder cuidar da minha família, da minha filha, estar presente, né, com a minha esposa, com a minha cachorrinha. Para muitos de vocês pode ser outras coisas. Né? Pode ser voltar a atender o paciente como você sempre sonhou, poder fazer o seu trabalho como você realmente estudou para fazer, como você foi treinado para fazer. Enfim, cada um vai ter um valor diferente. Mas eu quis aqui eu quis tentar trazer o máximo de valores diferentes. Não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver só com qualidade de vida, não tem a ver só com satisfação pessoal ou profissional, tem a ver com tudo. E aí, em algum momento, disseram pra gente que não era possível a gente poder ter tudo. Você tem que escolher, ou você tem qualidade de vida ou você ganha bem. Quem disse isso? Onde é que está escrito? Não tem, eu não conheço nenhuma... Nos 10 mandamentos, não está nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos eu não lembro disso. Eu não lembro de estar na Constituição Federal, não lembro de ter visto isso. Você pode sim e deve ser feliz, ter sucesso, ter qualidade de vida, ajudar as pessoas de forma ética, de forma íntegra, sem dar jeitinho, sem fazer sonegação de impostos, sem dar o jeitinho brasileiro, sem estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, querendo burlar a lei da física. Não, a gente não precisa disso. A gente pode de forma ética, de forma íntegra. Agora, você precisa escolher o comprometimento. Sempre vai ter, de um lado, o comprometimento, do outro lado, a comodidade. Comodidade é o quê? É trabalhar para onde estão te oferecendo. Tem um monte de vaga de plantão. Se eu quiser dar plantão hoje ainda eu consigo. O comprometimento requer que você dê um passo para trás, que você diga não porque é cômodo e diga sim porque é mais difícil. Escolhas fáceis, vida difícil. Isso é uma outra fase também, né, para você pensar aí. A Mariana está falando, a medicina é maravilhosa, é gratificante, é empolgante. Precisamos manter esse amor por nossa profissão como boa prática, boas condições de trabalho. Eu diria que esse deve ser um valor inegociável. Quando a gente tem um valor inegociável, o que é um valor inegociável? Eu falei para vocês que é um valor inegociável o fato de eu hoje querer ter tempo com a minha filha, de qualidade, diariamente. O que significa isso? Significa que eu não negocio isso com ninguém, nem por preço nenhum. Pode me trazer uma tonelada de ouro hoje, eu não abro mão de ter meu tempo de qualidade com a minha filha. E quando eu não consigo isso, eu não fico bem. Não é um dia perfeito para mim. É óbvio que em algum momento ou outro a gente tem que fazer um sacrifício a mais para poder exatamente galgar, fazer um sacrifício maior agora para poder galgar um benefício duradouro lá na frente. Isso também é claro, a gente tem que ter claro. Mas se você tem um valor inegociável de que você não abre mão da qualidade do seu atendimento, obviamente você não vai se submeter a atender por volume, atender em clínicas populares, em plano de saúde, seja lá o que for. Não vai. O que você vai fazer? Pô, beleza, eu não quero atender dessa forma. Onde é que eu consigo atender do jeito que eu quero? E aí o que a gente acha, pelo menos a nossa experiência diz que você só consegue fazer isso no atendimento particular. E qual é a nossa missão? Nossa missão é te ajudar com isso, tornar a sua vida mais fácil. É te ensinar técnicas validadas e testadas no campo de batalha. Né? Não é nada da nossa cabeça, não é nada achismo, não. A gente até tem alguns achismos, mas todos esses achismos eles são colocados à prova. E o que funciona, a gente compartilha. O que não funciona, a gente deixa de lado. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais acertado do que errado. Mas errar faz parte do jogo. Né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Então, a gente hoje já tem ajudado, a gente já tem mais de 200 alunos no Brasil inteiro, todas as especialidades, de todas as cidades, cidade grande, cidade pequena, médico de 50, 60 anos, médico de 20 e poucos, de 30 e poucos. A gente tem ajudado esses médicos, a gente torna a vida desses médicos mais fáceis, mostrando um caminho, um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Nosso método basicamente a gente ajuda o médico a organizar a clínica, principalmente um pré-consulta com a secretária, com a organização dos fluxos, né, dos procedimentos operacionais padrões. A gente ensina uma consulta, né, que é algo que não existe em lugar nenhum, isso é uma coisa que é um método meu, que eu junto com o Arthur, meu sócio, que a gente lapidou, a gente masterizou, a gente melhorou esse método de consulta. E a gente tem também, depois disso, um pós-consulta, né, diferenciado. Então é um pré, um intra e um pós-consulta diferenciado. O pós-consulta também você não vai encontrar em lugar nenhum. É algo exclusivo também nosso, do CVM. Foi algo que o Arthur criou e que eu, junto com ele,
a gente lapidou isso, melhorou isso e a gente tem replicado isso, nossos alunos têm replicado isso no Brasil inteiro, com sucesso, com sucesso. A Irlena, JP, né, e mais alguns outros que entraram aqui, são prova de que funciona. Né? E se você quiser saber mais, quiser conhecer mais desses alunos, desses colegas, tem uma playlist no YouTube, você vai lá, coloca aí, você vai lá no link da bio, você vai ter acesso a todos os nossos canais, YouTube, Telegram, podcast. Para quem não sabe, o podcast você escuta quando você está no trânsito, você escuta enquanto está na academia, escuta quando está lavando uma louça, limpando uma casa, enfim, está fazendo alguma atividade que não requer concentração, dá para ouvir um podcast. E tem lá mais de 100 conteúdos, tudo gratuito, 0800. Nosso compromisso é gerar valor. Infelizmente, ou felizmente, né, mas a maioria das pessoas, elas são preguiçosas. Isso é um fato. Isso você pode, se você tiver a noção de que a maioria das pessoas é preguiçosa, você vai ver isso, minha nossa, que bom que a maioria das pessoas são preguiçosas. Sabe por quê? Porque se você vencer a preguiça, se você fizer o que tiver que ser feito, se você estudar, trabalhar, você vai ter sucesso, não importa a sua área. Então, fazer o CVM dá trabalho, tem um custo, não só financeiro, é um custo financeiro que vale, o retorno é garantido. Mas não é só esse, o custo é de tempo, é dizer não para muitas coisas que são fáceis, né? São cômodas. E comprometimento, sentar a bunda na cadeira, estudar, ver as aulas, anotar, estruturar, botar em prática e sair da zona de conforto. Se você fizer isso, dá trabalho, mas exatamente porque dá trabalho, é exatamente por isso que tem uma oportunidade. Pouca gente faz. Ah, Sidney, mas dá trabalho gravar vídeo. Dá trabalho. A maioria das pessoas tem vergonha, a maioria das pessoas tem medo. E é por isso que é uma grande oportunidade. E é por isso que você tem que começar logo. Por que o JP e a Irlena e o Luiz 2, 3 anos vão ser... O Luiz já é uma grande referência na especialidade dele, mas 2, 3 anos eles vão ser o 01 da especialidade. Se continuarem nesse ritmo, trabalhando duro, com método, né? Porque também não é só trabalhar... Não adianta você trabalhar muito e trabalhar errado. Né? Você tem que trabalhar duro, mas trabalhar com método. Né? E o CVM é o método. O CVM é inteligência. Então, quando você tem inteligência com força de vontade, acabou. Acabou. Por que a gente hoje atinge milhões de pessoas todos os meses? Porque a gente vem trabalhando duro e com método, inteligência. Então, cada um de vocês também pode, também consegue. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Manda um direct pro JP, manda um direct pro Luiz, manda um direct pra Irlena. Não são atores, são pessoas reais, de carne e osso. E pessoas maravilhosas, inclusive recomendo fazer network com eles. Tá bom, pessoal? Luiz, JP, Irlena, não sei se vai ver essa live depois, não sei se vai ouvir esse podcast depois. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado pela confiança de sempre. E tamo junto. A gente faz a parceria para a vida, né? E a gente se torna amigos. Não é isso? Grande abraço. Fiquem com Deus.